Quem tem razão? Wagner, eu começo contigo. Eu fiz aqui só um preâmbulo do que nós estamos vendo aqui. Fato é que há uma sinalização de alguma redução, tanto no prazo dessa PEC fura-teto, quanto no valor. A equipe de transição está insistindo em 150 bi e 2 anos, o que também não é razoável perto do que já tinha sido acordado no segundo turno, porque os dois candidatos tinham prometido a mesma coisa, de manter o Auxílio Brasil nos R$600, que dá em torno de 52 bi, e aí também teve esse acréscimo das crianças até 6 anos de idade, com R$150, alguma coisa, mas não passa de 80 bi. Para 150 é praticamente o dobro, sem contar de pedir um prazo gigantesco, ignorando institucionalmente a prerrogativa do Congresso eleito de decidir o orçamento 2024, ou seja, não dá para chegar com essa trava já a partir do ano que vem. Na sua opinião, a gente vai ter um ambiente de melhora porque o Congresso vai realmente mexer nisso? Ou você acredita que troca de cargos, aquela coisa fisiológica, pode fazer com que a gente aumente o risco fiscal do ano que vem? Bom, primeiramente aí, boa tarde para o apresentador, boa tarde para os colegas aqui. É um prazer estar aqui falando com vocês. E assim, acho que vai ser muito bom quando a gente tiver o Evair, que ele vai poder falar com mais propriedade sobre esse assunto, né? Eu queria até parabenizar aí pelo preâmbulo, que foi muito bem feito, tá? Assim, os números do mercado falam por si só, né? A gente viu uma deterioração muito forte. Você estava até citando o Focus ali. Só que quando a gente vê os números a mercado, eles são ainda piores, né? A gente vê um juro de 11,75 para o ano que vem no Focus. Se a gente olha a curva do DI, que tem uma reação mais rápida, isso é pior ainda, né? Ou seja, a gente está saindo de um ciclo de queda de juros, estamos discutindo eventualmente o ciclo de alta de juros para o ano que vem, né? Sobre a aprovação da matéria ali, eu acredito que vai melhorar. Eu vi uma reportagem hoje falando que deve fechar o número em algo em torno de 125 bi, tá? O Senado fala mais para 150, a Câmara fala mais para 100 bi, né? O Senado fala para 2 anos, a Câmara fala para 1 ano. Acredito que a gente deve ficar com um número nesse meio termo aí. Tá. Alan, na sua opinião, diante do que você está vendo, teremos uma resistência forte por parte do Congresso Nacional? Porque se a gente olhar para esse histórico recente, do começo da conversa, em que a equipe de transição chegou lá com 175 bi, depois verificou-se que era um pouco mais, quase 200 bi. E com toda a reação negativa de mercado, do Congresso Nacional como um todo, ou seja, de agentes da economia brasileira, mesmo assim foi lá e dobrou a aposta e apresentou os 200 bi, você acredita que será o Congresso realmente capaz de fazer essa moderação dentro de um mínimo de responsabilidade fiscal, de austeridade? Eu espero que sim, porque o próximo governo do PT já não demonstrou esta vontade. Muito pelo contrário, colocou praticamente 200 bilhões para 4 anos, o que é algo inimaginável para o país. Veja que mesmo se for 120 bilhões, Piotr, eu já acho que é um número ruim. Tá? Eu sempre fui contra a extensão deste auxílio. Quem quer que ganhasse as eleições para 2023, por conta de toda a irresponsabilidade fiscal que acaba prejudicando o mais pobre. Mas eu acredito que esse Congresso mais liberal, pendendo mais à direita, acaba sendo um contraponto. Dentro das opções da mesa, se ficar em torno de 120 bi para 1 ano, vai ser o melhor dos mundos, né? Tomara que a gente caminhe para essa direção. Vamos lá, porque o deputado Evair de Mello já está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Deputado, qual vai ser exatamente o humor dos parlamentares? O senhor fala pela Câmara, a negociação ainda está no Senado, mas é claro que a equipe de transição está preocupada em negociar um texto, digamos, a 2 mãos, a mão do Senado e da Câmara, porque na hora que votar da Câmara não tenha nenhuma alteração, o que exigiria uma nova votação dentro do Senado. Ou seja, o tempo da PEC seria mais longo, o que num momento como esse de final de ano é mais difícil. O senhor acha que a Câmara já tem uma maioria para um valor muito menor do que esses 200 bi e também em relação aos 4 anos? Olha, os partidos, salvo aqueles que já estão declaradamente na base desse próximo governo, ainda não fizeram reuniões orgânicas internas para tratar desse tema, né? Os partidos de centro, de direita, né? Com exceção do Partido Novo, que já tem uma manifestação de antecipado. Ao contrário, os outros partidos ainda não fizeram
esse debate interno, acredito que vai ser a partir dessa terça-feira, até porque o texto ainda sendo construído lá no Senado, ele naturalmente depois vai passar para o debate interno dentro da Câmara. Mas eu digo que ele tem muita resistência, é um texto que ele é muito questionado. Todo mundo sabe que esse 200 bi que o governo é uma invenção do novo governo. Eles não têm nem nome, não tem ministro do Planejamento, não tem ministro da Fazenda, eles não têm ninguém da área econômica ainda para poder efetivamente estar construindo esse texto. Então, é um número fictício e está muito difícil, porque o governo tramitar com esse texto. Eu volto a dizer, ele fala em investimento em infraestrutura, não tem nem ministro. Fala de planejamento, que quer dividir a economia e planejamento, não tem ministro. A Fazenda é da mesma coisa, também não tem ministro da área social. E uma crítica muito grande de todos nós, eu particularmente sou muito crítico e tendo, particularmente, pessoalmente, caminhar até votar contra essa matéria, é porque a base de cálculo está errada. Nós não temos mais a necessidade de mantermos esse valor, porque quando você olha para o desemprego, está em queda livre, e esse número é importante, o número de pessoas, de famílias que precisam de auxílio é efetivamente muito menor do que a gente tinha um ano atrás, um ano e meio atrás, ou até 2 anos atrás, quando foi no auge da pandemia, foi feito esse levantamento. Portanto, é preciso, nós vamos trabalhar nessa direção, né? Nós temos um bloco grande de deputados que caminham para trabalhar com esse texto, que é apresentar uma revisão de efetivamente quem precisa desse auxílio. Nós vamos encontrar um número substancialmente menor e, por consequência disso, a necessidade, se necessário for, também de um valor infinitamente menor do que esse apresentado por esse governo, que é um valor descarado. Olha, a gente está ouvindo parlamentares aqui desde a semana passada, é importante porque eles trazem fatos novos. Esse que disse aí o deputado Evair de Mello, sobre, obviamente, quantas são as pessoas que precisam desse auxílio, mas na semana passada nós ouvimos aqui o deputado Felipe de Orleans e Bragança, e ele dizia que além dos 52, à exceção daqueles 52 que é para os R$600 do Auxílio Brasil, o que vai mudar para a Bolsa Família agora, mas o nome pouco importa, nós estamos falando do valor em si, é que nada mais, digamos, até os 200 bi, ou seja, estou falando de 130 bi ou 120 bi, dependendo do valor que vai ser aprovado, não está digamos, com marca para gastar. Ou seja, era um dinheiro que sobraria na mão do governo para fazer o que ele bem entendesse. Eles ficam falando sobre infraestrutura, sobre isso, mas não vai carimbado. E, claro, eu confesso aqui que sou muito contrário a dinheiro carimbado, mas extrateto precisa estar carimbado, porque já está carimbado como uma coisa extrateto, então precisa saber para onde vai. Deputado, obrigado por você trazer essa informação. Deixa eu só ouvir mais uma vez. O Wagner, pelo que disse o deputado aqui, sobre esse ponto de vista, você acha que daí o jogo fica mais difícil ainda, ou seja, fica mais dura essa negociação? Certamente, assim, Tivemos um problema com o Wagner, então deixa eu voltar ao Alan. Alan, na sua opinião, o jogo fica mais duro agora? A negociação vai ficar mais difícil? Fica mais dura. É lógico que o PT vai acabar jogando pesado, né, com emendas parlamentares, acenando cargos, mas eu acredito que ainda prevaleça algum senso de responsabilidade fiscal, porque você se elege com o povo, mas você não governa sem o mercado. Então, o próprio governo, ele sabe que se ele perde o mercado financeiro, isso começa a ter efeitos sobre a economia real e sobre a população. A conjuntura agora para gastar é muito diferente daquela que o Lula esteve acostumado no seu primeiro mandato. Era uma conjuntura internacional altamente favorável, Piotr. Então, ali era possível aumentar o gasto público. Agora não, por mais que a casa esteja bem melhor do que aquela herdada, né, pelo Michel Temer, quando a Dilma sofreu o processo de impeachment, o cenário internacional ele é muito desafiador. Então, qualquer irresponsabilidade fiscal pode ser fatal para o governo, dado a perda de popularidade. Tá, deputado, vamos lá. Eu vou voltar ao senhor aqui porque esse aspecto que o senhor trouxe é bastante importante. Eu vou só juntar o que disse o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sexta-feira, inclusive, aqui no Prós e Contras, porque aí é o critério do cheque em branco, né? Aí a expressão cheque em branco cabe muito bem, né? E se não for carimbado,
o senhor acha que o que passar dentro dessa negociação vai ficar carimbado, o governo vai ficar congelado naquele propósito? Porque se a gente olhar para o aspecto hoje de falta de austeridade, da lógica de gastança dos governos do PT, até porque a crise de 2015 e 2016 tem autor conhecido, né? Nós sabemos muito bem quem foi que gastou, aliás, é exatamente essa lógica que está se repudiando agora de gastar sem ter fonte de receita. O senhor acha que o dinheiro vai ficar carimbado, o que passar além do extrateto vai ficar carimbado para o gasto? Estratégia do PT, eu estou indo para o 3º mandato, o PT tem essa estratégia, realmente eles não querem uma folha de cheque em branco, eles querem um talão de cheque em branco, porque o presidente sabe que ele não tem nenhuma sustentação para fazer algum outros avanços, ele quer literalmente dinheiro para ele, poder fazer a farra dele dos programas sociais, que é onde ele sabe operar, e ele, por negligenciar o mercado, achar que o mercado não é importante, ele quer salvar o dele, e o resto que dane-se. Essa é a grande verdade. Então ele vai ter muita dificuldade. E não pode esquecer que o parlamento que está votando não é o parlamento que foi eleito para a legislatura a partir de 23, é o que foi eleito em 18 para tocar de 19 até aqui. Mas grande parte nossa, quase 60% nós deputados aqui, nós votamos o teto no governo passado, ainda no governo Michel Temer. E nós fomos reeleitos com ele. Então esse assunto, do ponto de vista, nós já estamos precificados, nós estamos assim, com o couro grosso. Então o governo, o eleito vem sem estrutura, vem sem planejamento, vem com muita irresponsabilidade. Eu vou dizer, o governo não vai ter vida fácil, mesmo com as chantagens, né, da cooptação que o governo do PT sabe fazer, sou um especialista nisso, mas o Lula realmente hoje não goza do prestígio moral, né, que ele gozava no passado. A economia do Brasil não é a economia de quando ele assumiu o governo passado, sabe que nós sabemos que não vão aguentar a arrogância dele, a prepotência dele, e ele não é a liderança que ele acha que é. Portanto, deixa um alerta para o governo eleito aí, que não vai ter vida fácil, o prazo conspira contra o governo, e nós do parlamento vamos trabalhar muito para ter responsabilidade fiscal, responsabilidade social também que tem que ter, mas efetivamente só com quem realmente precisa. Nenhum centavo a mais para que o governo possa fazer a politicagem que quer fazer. Alan, volta a você. Esse valor você acha que vai sair carimbado? O que for além, é necessário ficar carimbado para, digamos, acalmar, do ponto de vista quem está muito preocupado, estamos todos com relação à crise fiscal que estaria no fronte muito rapidamente para acontecer no país. E só complementando a pergunta, se tiver logo o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, isso ajuda ou atrapalha? Dependendo do nome, eu suponho, né? Mas, enfim, isso é fundamental para, digamos, o mercado ser um pouco mais simpático a essa proposta do fura-teto? Bons pontos, Piotr. Bom, o tema do Ministério dos Ministros, né, Planejamento e Economia e a PEC estão bastante relacionados, não dá para pensar num sem o outro. E por que isso? Porque quem será o ministro da Economia é que dará o tom fiscal do governo. Se será um nome como Fernando Haddad, a gente já sabe que vai ser um nome ligado a mais responsabilidade fiscal, a mais gastos públicos, mais simpático aos bancos públicos, né, subsidiando taxas de juros, etc. Agora, se for um nome mais simpático ao mercado, mais liberal, e aí a gente pode ter alguma esperança na responsabilidade fiscal. Eu dificilmente acredito nessa segunda opção. Acho que será um nome que desagradará o mercado, desagradará os economistas, os empresários e os investidores. Em relação ao dinheiro ser carimbado, eu acho que isso não vai fazer muita diferença, Piotr. O ponto aí, o que é o teto de gastos na prática, na sua essência? É um freio para o governo não gastar muito. É só isso. Você iniciou a sua fala de maneira muito boa, muito pertinente, dizendo o seguinte, bom, o Estado por si só ele não produz, então para ele gastar mais ele precisa se endividar ou cobrar mais impostos, o que é impossível hoje no Brasil. Então significa que na prática o teto de gastos é simplesmente, olha, nós estamos beirando muito a irresponsabilidade fiscal, atingindo um patamar de dívida pública que nos leva ao calote se a gente continuar com esses 200 bi durante os 4 anos, por exemplo. Então, o teto de gastos serve para isso. Então, independentemente se vai ser carimbado ou não, eu acho que é muito mais importante a cifra, quer dizer, o quanto vai ser.
Tivemos um problema na comunicação com o Alan, ele estava justamente concluindo aí o raciocínio sobre se o dinheiro for carimbado, isso traria esse extrateto, se ficar carimbado. Alan, voltamos a você, né? Tivemos um problema na comunicação, por favor, conclua. Não, eu quero dizer o seguinte, na prática, Piotr, né, você falou brilhantemente, quer dizer, o Estado ele não produz por si só, então o teto é um freio ao gasto público, senão esse Estado vai ter que se endividar, e se endividando num patamar que nos coloca próximo de um calote. Se a solução fosse gastar mais, a Argentina seria o país mais rico do mundo, então não vai fazer muita diferença. O mais importante aí é a cifra, o quanto vai ser, e o mais importante ainda, é por um ano. Porque se alongar esse prazo em uma cifra alta, aí é uma tragédia. Então, vamos torcer para ser um ano, né? Tomara aí que os colegas do deputado Evair pensem como ele, quer dizer, coloque para um ano e, no máximo, em 120 bi. Mais do que isso, seria uma tragédia econômica para o país. Tá. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate, viu? Boa tarde a todos. Agora são 3 horas e 53 minutos. A gente teve alguns problemas na conexão. Enfim, tem dias que a conexão funciona, outros dias há alguns problemas, mas de qualquer forma ficou muito claro a opinião de cada um dos nossos convidados em relação à preocupação com a austeridade e, claro, com a possibilidade, neste momento em que a própria equipe de transição dobrou a aposta, porque chama atenção, e isso chama bastante atenção. Vamos lá. Coloca de novo para mim aqui, Demétrio, só aquela tela do Fox, porque é interessante a gente mostrar que isso aqui é só perspectiva de mercado, tá? Tanto que, obviamente, 2022 e 2023. Mas vamos lá. Esses dois problemas são fundamentais. Eu tenho hoje uma necessidade, sim, se o governo considera que tem que manter os R$600 e gastar mais do ponto de vista social, só que também precisa fazer um esforço para cortar despesas de dentro da máquina, não aumentar para 33, 34 ministérios, não aumentar o tamanho da máquina pública. Está se falando sobre reforma administrativa há muito tempo, então tem essa questão. O governo não apontou em nenhum momento que iria cortar algum tipo de despesa. Na verdade, está querendo um cheque em branco para gastar. Só que, quando você começa a gastar demais, muito além do que você arrecada, você gera uma preocupação com relação à capacidade do país de pagar o que ele empresta. Porque quando o governo vai dizer que vai gastar mais do que ele arrecada, ele tem que emitir um negócio chamado título de dívida. Título de dívida que os bancos, que os investidores compram. E eles querem cada vez mais uma taxa de juros maior, porque começa a ver que o governo pode ter risco de pagar, ou seja, calote lá na frente. Isso vai gerar uma série de problemas. E, claro, essa insegurança pode gerar inflação também, porque você pode ter um aumento no preço do dólar. Como boa parte da economia brasileira está no câmbio, ou seja, você tem um aumento da inflação. Se você tem um aumento de inflação, a primeira coisa que vai ser corroída são R$600 desse brasileiro que precisa cada vez mais de uma ajuda social. Ou seja, uma coisa dá-se com uma mão, tira-se com a outra. Qual é a vantagem disso? Agora, o drama maior é você propor 4 anos fora do teto, ignorando o Congresso eleito democraticamente, que tem a sua prerrogativa, o direito de, no ano que vem, decidir qual vai ser o orçamento de 2024 e votar o orçamento de 2024. Ou seja, tem limite para as coisas. Daí que a gente vê, por exemplo, esses juros aqui que era há 4 semanas de 11,25, a previsão de juros da taxa Selic, a taxa básica de juros, subiu na semana passada 11,5 a 11,75. Essas coisas elas têm explicações e não é por humor do mercado, não, é simplesmente olhar para o cenário. Esses fatos todos estão sendo dados pela equipe de transição, que lá atrás, apesar de toda a negativa na primeira ideia apresentada de 175 bi ainda naquele momento, 175 bilhões de fura-teto, lá atrás, com toda a negativa, seja de agentes do mercado, de economia, de personalidades do mundo da economia, de aliados do próprio governo eleito, do Congresso Nacional, foi lá e dobrou a aposta. Quem dobrou a aposta ultimamente, você sabe o que aconteceu, teve um impeachment.